Estamos de volta para mais um estudo das Sagradas Escrituras. Eu cumprimento a vocês com a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O estudo de hoje tem como título A Lei e o Evangelho. É o estudo de número 93, já estamos nos encaminhando para o estudo de número 100, né? E é uma alegria muito grande, uma satisfação enorme poder estudar a Bíblia com você. Antes de começarmos, eu convido a você que se ajoelhe em reverência, em atitude de adoração ao nosso Deus, para que nós elevemos a Ele uma prece. Pai Santo, Deus amado, louvado e engrandecido seja o Teu nome, o nome de Seu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Somos gratos por poder estudar a Tua Palavra mais uma vez, com aquelas pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando, e pedimos que o Senhor as abençoe, abra o entendimento de cada uma delas para compreenderem, ó Pai, esse estudo. Nos ajude, Senhor, a entender a relação entre a Tua lei e o Evangelho, Senhor, as boas novas de salvação. Te suplicamos essas bênçãos, agradecidos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Então vamos para a primeira pergunta, né? Pergunta de número 1 de nosso estudo. Qual é um dos usos da lei? Vamos ver qual é um dos usos dela. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3, versículo 20. Então, como vimos aí, um dos usos que podemos fazer da lei é através dela termos o conhecimento do que é pecado, né? Vamos para a pergunta 2. Tornando assim conhecido o pecado e a consequente necessidade de um Salvador, que parte desempenha a lei? Então vamos ver que parte a lei ela desempenha. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Gálatas 3, versículo 24. Então este versículo do apóstolo Paulo, da polêmica epístola aos Gálatas, né, muito mal interpretada também por muitos cristãos, ele vem dizendo que a lei nos serviu de aio. A palavra aio aqui do grego é muito bem compreendida quando usamos uma outra palavra em português chamada pedagogo. A lei ela nos conduz a Cristo, assim como antigamente os pedagogos conduziam as crianças, né? Eles tinham um trabalho ali bem próximo, conduzindo a criança em seus estudos até a escola e depois também acompanhando ali todo o processo de aprendizagem. Então a lei ela tem essa finalidade de nos levar a Cristo, porque a lei ela nos justifica, só Cristo que nos justifica. Vamos para a pergunta 3. Que se declara ser o Evangelho? Vamos ver o que o Evangelho é, segundo o apóstolo Paulo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1, 16. Então, segundo Paulo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pergunta 4. Qual é a significação do nome aplicado pelo anjo ao Salvador antes de seu nascimento? Vamos ver. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, versículo 21. Então, segundo o anjo, o nome, né, que o Filho de Deus aí recebeu refletia então a própria salvação
significando que aquele bebê, ele era o Salvador, né? O que salvaria o povo de Deus de seus pecados. Pergunta 5. Em que há poder para salvar do pecado revelado? Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos Cristo, a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 23 e 24. Então, Cristo, ele é o poder de Deus, né, para a salvação de todo aquele que crê. Pergunta 6. Que foi predito a respeito da atitude de Cristo para com a lei de Deus? Vamos ver o que foi predito. Então disse: Eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim: Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmo 40, versos 7 e 8. Então, como podemos perceber neste texto profético de Salmo, Cristo, ele se deleitou em fazer a vontade de Deus, porque a lei de Deus estava em seu coração. Essa foi a atitude de Jesus para com a lei. Pergunta 7. Qual é a primeira promessa do novo concerto? Vamos ver qual é essa promessa. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Romanos 8, verso 10. Então, o novo concerto jamais ele propôs a extinção da lei. Propôs acabar com a lei, mas fazer o contrário, tornar a lei ainda mais próxima, mais íntima do ser humano, escrevendo-a no coração, no entendimento, na mente daqueles que aceitassem a Cristo como Salvador. Vamos adiante para a pergunta 8. Qual é a relação de Cristo para com o novo concerto? Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Hebreus 8, versículo 6. Então, ele é o mediador, né, dessa nova aliança, nosso Senhor Jesus Cristo. Pergunta 9. Como é de outra maneira descrita esta mesma obra em favor do homem? Vamos ver como ela é descrita em outro texto. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Hebreus 8, 3 e 4. Então aqui esse texto vem dizendo para nós que era necessário que ele oferecesse algo. Que ele oferecesse, como nós sabemos, né, a si próprio, como sacrifício. Pergunta 10. Que é necessário da parte do indivíduo a fim de receber o benefício da obra de Cristo? Então vamos ver o que é necessário de nossa parte para que possamos receber então o benefício do que Cristo fez por nós. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, versículo 10. Então é necessário nós confessarmos isso de forma verbal. Nós precisamos nos posicionar, tomar uma atitude ao lado de Cristo. Não somente crer, mas também confessar, pronunciar isso. Para todos, né? Pergunta 11. Que confiou São Paulo conseguir pela fé em Cristo? Vamos ver o que ele confiou conseguir pela fé em Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Filipenses 3, 8 e 9. Então, essa foi a maravilhosa experiência, né, do apóstolo Paulo.
Estou procurando ser um pouco mais dinâmico para nós ganharmos tempo. Poderia aqui comentar durante muito tempo sobre cada pergunta dessa. Mas eu creio que as próprias Escrituras são claras nesse sentido, nos mostrando o que nós ganhamos, né, com a salvação, com a obediência também a nosso Senhor e Salvador Jesus. Pergunta 12. Que relação mantém a lei para com esta justiça? Então agora vamos ver, né, já que nós somos justificados, vamos ver qual é a relação que a lei tem com isso. Será que ela está de fora? Vamos ver o que a Bíblia diz. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Romanos 3, versículo 21. Aqui parece que o apóstolo Paulo, primeiro, ele exclui a lei e depois ele traz a lei de volta, né? É um cenário um pouco contraditório, mas um pouco mais adiante nós vamos conseguir entender melhor através de vários textos. Vamos para a pergunta 13. Anula-se a lei pela fé que traz a justiça? Então vamos ver se através da fé que nos traz a justiça, a justificação em Cristo Jesus, vamos ver se esse processo anula a lei de Deus. Então o texto de Romanos 3,31, ele nos diz o seguinte: anulamos a lei pela fé? O apóstolo Paulo pergunta, e ele mesmo responde, de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Então o que ele disse que de maneira nenhuma poderia acontecer, é o que hoje muitos aí no meio cristão eles têm feito. Eles têm anulado a lei, interpretando mal alguns textos de Paulo, onde ele fala da lei cerimonial, da lei dos sacrifícios, que nós vimos no estudo anterior que foi por Cristo abolido, e eles fazem essa má interpretação dos textos de Paulo, justificando, então, tentando justificar que a lei foi abolida, mas isso é uma mentira. Vamos aí ler essa nota em nosso estudo. A lei revela a perfeição de caráter requerida, tanto assim, dando assim a conhecer o pecado. É, porém, impotente quanto a conferir o caráter exigido. No Evangelho, a lei, primeiramente escrita no coração de Cristo, vem a ser a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus e transfere-se assim para o coração do crente, no qual Cristo mora pela fé. Por essa forma, cumpre-se a promessa do novo pacto, quanto a ser a lei escrita no coração. Isso é uma genuína experiência de justiça pela fé, uma justiça testificada pela lei e revelada na vida em harmonia com a lei. Vê-se assim que o Evangelho é a providência tomada para restaurar a lei em seu lugar, no coração e na vida daquele que crê em Cristo e aceita sua obra mediadora. Uma fé semelhante, em vez de anular a lei, confirma-a no coração do crente. O Evangelho, portanto, não é contrário à lei, antes nos apresenta e mantém a lei em Cristo. Então ficou bem claro, né, para nós aí, que o Evangelho ele não anula a lei. Pergunta 14. Que tirou Cristo? Vamos ver o que Cristo tirou. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Então ele tira o pecado, né? Não a lei, ele tira o pecado do mundo. Pergunta 15. Que aboliu Cristo? E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, segundo Timóteo 1, versículo 10. Então é isso que ele aboliu, né? Ele aboliu a morte. Através da sua morte, do seu sacrifício, ele concedeu o direito de vida eterna a todo aquele que nele crê. Vamos para a pergunta 16. Que mudança se opera por meio do Evangelho? Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3, versículo 18. Então é isso que acontece, né? Nós somos transformados de glória em glória, segundo a mesma imagem.
Nós somos restaurados à imagem de Deus, que nós somos criados à imagem de Deus, mas perdemos essa imagem com a entrada do pecado. Então agora nós somos transformados de glória em glória segundo essa mesma imagem. Pretende-se às vezes que Cristo tenha mudado, abolido ou tirado a lei e posto em seu lugar o Evangelho, mas isso mostra a falsa compreensão da obra verdadeira de Cristo. O crente é transformado pela contemplação da glória revelada no Evangelho, 2 Coríntios 4:4 e São João 1:14. A morte foi abolida pela morte de Cristo, e o pecado foi tirado por aquele que levou sobre si todo o pecado. Mas a lei de Deus ainda permanece inalterada, como o próprio fundamento de seu trono. Então é isso aí. É muito claro, as Escrituras são claras nesse sentido, nos mostrando o que foi tirado, o que foi abolido e o que permanece. Pergunta 17. Que interpretação espiritual deu Cristo ao 6º mandamento? Vamos ver o que ele disse. Tendes ouvido o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se ira contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem chamar a seu irmão raca estará sujeito a julgamento do sinédrio. E quem lhe chamar tolo estará sujeito a guiena de fogo. Outras traduções dizem ao inferno, né? Mateus 5, 21, 22, conforme a tradução brasileira. Então, isso aqui é realmente grave, né? Você, às vezes, não mata, não tira a vida da pessoa, mas você odeia, você se aborrece, se ira. Precisamos cuidar para que isso não aconteça. Pergunta 18. Como interpretou ele o 7º mandamento? Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5, 21 e 22. Então aqui Jesus ele foi mais profundamente ainda na lei, né? Diferente do que muitos acreditam que Cristo aboliu a lei quando ele veio aqui, pelo contrário, ele ainda tornou a lei mais abrangente, mais profunda, porque transgredir o 6º mandamento, não matarás, não é simplesmente tirar a vida de alguém. Se você odeia seu irmão também, você é assassino. O 7º mandamento, não adulterarás, não é simplesmente você ter o contato físico de adultério, mas até você olhar com a intenção impura para a mulher já é adultério, segundo Cristo disse. Então, diferente do que muitos acreditam que Cristo aboliu a lei, pelo contrário, ele tornou a lei ainda mais abrangente, mais compreensível. Pergunta 19. De que profecia era este ensino ou cumprimento? O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça, engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. Isaías 42, 21. Cristo não somente deu interpretação espiritual à lei e observou a ele próprio de acordo com essa interpretação, mas morrendo na cruz para pagar a penalidade das transgressões da lei, mostrou sua santidade e natureza imutável. Dessa maneira, sobretudo, engrandeceu a lei e mostrou-lhe a natureza imutável, imperecível e de grande alcance. Ficou claro, né? Para nós, vamos para a pergunta 20. Em que promessa foi o evangelho pregado a Abraão? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Gálatas 3, versículo 8. Então, olha que interessante, né? O evangelho não é coisa só de quando Cristo veio, quando Cristo nasceu como um bebê, em Belém, lá na manjedoura, no estábulo. Não foi ali que teve início o Evangelho. O Evangelho, a boa nova de salvação, ela já foi pregada lá no passado. O primeiro que ouviu foi Adão e Eva. Quando ali aquele sacrifício foi feito para mostrar para eles o resultado do pecado deles e que viria um Redentor prometido, né? Aquela promessa em Gênesis 3,15, onde Deus disse a eles que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ali foi a primeira proclamação do Evangelho.
E a Abraão também o evangelho foi pregado, como nós vemos aqui em Gálatas 3, versículo 8. Foi anunciado o evangelho. Vamos para a pergunta 21. Em que base foi Abraão tido como justo? Pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos 4, versículo 3. Então a justificação, ela já aconteceu também lá atrás com Abraão. Ele foi justificado não por obras, mas porque ele creu. Não porque ele fez sacrifícios, porque onde ele ia ele fazia sacrifícios. O sacrifício que ele fazia era um reconhecimento do sacrifício que um dia seria feito para a salvação dele, que foi o sacrifício de Cristo Jesus. Pergunta 22. Que texto elimina toda a esperança de justificação pelas obras? Vamos ver que texto é esse. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3, versículo 20. Então, meus amados, esse texto é um texto muito claro. Ele diz que nenhuma carne, nenhuma pessoa, nenhum ser humano vai ser justificado pelas obras da lei. Se você está tentando, através das suas obras de penitência, das coisas que o líder religioso seu fala que você tem que fazer, esquece. Nada que nós possamos fazer pode nos garantir a salvação. Nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Nós guardamos a lei não para ser justificado, mas porque já fomos justificados por Cristo. E é Ele que nos dá poder para obedecer à lei. Porque no novo concerto, a lei ela foi gravada no coração, na mente. Então nós temos prazer na lei do Senhor, em obedecer-lhe. Porque Ele nos salvou, nos redimiu do pecado. E nós fazemos isso porque Ele nos concede também poder. Porque de nós mesmos nós não temos capacidade. Pergunta 23. De que maneira são justificados os que creem em Jesus? Vamos ver. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, versículo 24. Então a justificação é algo gratuito. O paganismo que ensina que você precisa, para aplacar os deuses, você precisa realizar certas coisas. E hoje existem religiões que continuam praticando o paganismo, supostamente praticando o cristianismo. Porque eles falam, para aplacar a ira de Deus, você precisa fazer isso, isso e isso. Certas penitências, certas rezas, certas coisas. E o paganismo ele continua acontecendo de forma disfarçada no meio cristão. Mas a palavra de Deus em Romanos 3, 24, vem falando para nós claramente que nós somos justificados gratuitamente. Não precisamos pagar, porque a palavra paganismo vem disso, né? Pagar. Pagar com ofertas, com sacrifícios, com penitências e uma série de outras coisas. Pergunta 24. Depois de se haver operado esta obra de graça, presumir-se-á que o crente continue em pecado? Vamos ver. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos 6, 1 e 2. Então é isso que muitos estão fazendo, né? Eles fazem aí as prescrições, né, que os líderes religiosos prescrevem para eles fazerem. Você tem que fazer isso, isso e isso. E aí eles fazem aquilo, mas continuam no pecado, continuam nas suas práticas iníquas, fica naquele ciclo vicioso. Não, vou pecar, que aí depois eu vou lá e eu confesso, e aí depois eu tenho que fazer uma série de rituais, uma série de rezas, uma série de penitências, e aí depois está tudo resolvido. Meus amados, isso não é o evangelho. Isso não é o evangelho verdadeiro. Isso é outro evangelho. E cuidado com o outro evangelho. Em Gálatas fala muito bem. Em Gálatas capítulo 1, versículo 8, se eu não me engano. Você pode ler ali os primeiros versículos do capítulo 1 de Gálatas, que você vai ver. Cuidado com o outro evangelho. É muito perigoso seguirmos outro evangelho que não aquele verdadeiro que está na palavra. Vamos para a nota aí dessa questão. Mesmo nos dias de Abraão, foi como agora, pregado o mesmo evangelho de justificação pela fé, ao passo que a lei revelou o pecado e testemunhou a justiça obtida pela fé, tal como ocorre desde a cruz. Disto se evidencia que a relação entre a lei e o evangelho tem sido sempre a mesma. Então ela não mudou. Os homens que deturpam as coisas, né,
mas a lei e o evangelho estão intimamente ligadas. Vamos agora para a penúltima pergunta de nosso estudo, a pergunta 25. Qual foi a atitude pessoal de Cristo para com a lei? Vamos ver qual foi a atitude pessoal dele para com a lei. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, ou seja, abolir, mas cumprir. Mateus 5,17. Outro texto diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. João 15, versículo 10. Então essa foi a atitude de Jesus para com a lei. Ele diz claramente nesses dois versículos que ele não veio abolir a lei, mas cumprir. E ele disse que ele guardou os mandamentos de seu Pai. E se nós guardarmos os mandamentos dele, também permaneceremos no amor do Pai e do Filho. E última pergunta, pergunta 26. Que texto mostra que o povo remanescente de Deus terá a concepção da devida relação entre a lei e o Evangelho? Vamos ver que texto é esse. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, versículo 12. Então aqui está a lei e o Evangelho. A lei, os mandamentos de Deus, e o Evangelho, a fé de Jesus. Os santos, os verdadeiros santos, não é aqueles que são canonizados pela Igreja Católica. Não, esses não são santos. Os santos, os verdadeiros santos, são os que guardam os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, inclusive o sábado, inclusive o primeiro mandamento também, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Não é uma trindade, porque mim não é plural, não é 3, mas é um só. É Jeová, o Todo-Poderoso. E todos os outros mandamentos. Tá? Então, os verdadeiros santos são esses, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Muitos estão pregando por aí só a fé de Jesus, ou a fé em Jesus, que também é diferente. Fé em Jesus, muitos dizem que tem, mas a fé de Jesus, que é o Evangelho verdadeiro, são poucos que têm. São poucos que aceitam em suas vidas. Então, este foi o estudo de hoje. Eu espero que tenha sido bem compreensível a todos vocês. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.